Olá pessoal, eu sou Rafael Pontes e vocês estão no Pontescast. O tema de hoje é mais técnico, tá? Já que o podcast a gente fala de desenvolvimento pessoal, motivação e também a gente fala de programação. Hoje a gente vai focar no assunto que eu mais trabalho nos meus vídeos no YouTube, que é sobre uma biblioteca para Flutter GetX. Tá, o GetX ele é uma ferramenta muito poderosa. Ele possui injeção de dependências, rotas, ele possui recursos como o snack bar, certo? Ele possui funções de internacionalização de linguagens, né? No caso, você pode fazer o seu app em multilinguagem, na qual ele também consegue pegar qual é a linguagem padrão do celular e exibir a linguagem no seu aplicativo, né? Se possuir aquela linguagem. Ele possui um storage, né? Uma área de armazenamento, como se fosse um banco local. Ele salva texto inteiros, JSON, se duvidar até a imagem ele salva. Então, GetX é uma ferramenta poderosíssima. E por que eu vou falar dele hoje, né? A gente vai falar das qualidades e das vantagens de se utilizar ele no seu projeto, na sua biblioteca. Quando eu comecei no Flutter, foi em final de 2019, certo? Utilizando ali um set state, aprendendo ainda como se organizava os widgets. Era bem... O pessoal se falava muito na comunidade sobre o block pattern, né? Que era um design de uma estrutura, né? Uma técnica de desenvolvimento, né? O block. Só que o block ele é bem complexo para quem está inicializando, né? Para quem está iniciando os estudos nessa questão de gerenciamento de estado, né? Você definir ali páginas stateless, stateful, né? São widgets, né? Com estado e sem estado. E isso ali a princípio era bem complicado, porque o que o block promovia naquele tempo, né? Ele ainda promove, só que a comunidade parou de usar mais. Mas ele promove que em vez de você ter que recarregar, né, uma página completa com set state, que é o padrão do Flutter, né? Você clica num botão, aí tem um set state lá definido, ele vai renderizar a página todinha. O block ele permitia que você renderizasse apenas o componente que você programasse para renderizar, né? No caso do exemplo padrão do Flutter, é um contador. Quando você clica no botão, ele soma aquele número, tá? O block ele permite que você clique no botão e ele só renderize o texto que contém o número. Então, em vez de ficar renderizando a tela todinha, todos os componentes da tela, né, a cada clique do botão, ele renderiza apenas o texto, né, só aquela parte. Isso é gerenciamento de estado, tá? E o GetX ele tem isso e de uma forma maravilhosa de se fazer. Depois do block, tá? O pessoal começou a trabalhar muito com MobX, que também tem suas qualidades e tem suas vantagens, né? O MobX, assim que apareceu, que surgiu, a proposta é que seria mais fácil, e realmente é mais fácil comparado ao block. E tá de noite, eu tô com sono, eu tô bocejando, pessoal, já vão me desculpando aí.
Inclusive tá até o guardinha da rua tá passando. Para quem acompanha meus vídeos no canal, esse guardinha passa na maioria deles. Bom, continuando. Então o MobX ele promove, né, essa facilidade na hora de você desenvolver seus projetos, né, com relação ao Block Pattern. Porém o GetX ele utiliza um recurso, né, no Flutter pelo menos, o MobX ele utiliza um recurso que é o Build Runner, né, que é um recurso apenas, é um package que ele é instalado apenas na versão de desenvolvimento, tá? Tanto que lá no arquivo que você insere os pacotes, né, para serem instalados, né, que é o PubSpect, você coloca o Build Runner na parte da parte de dev, né, nos pacotes de desenvolvimento. Por que vocês fazem isso, né? Porque o Build Runner ele vai gerar um arquivo, né, um segundo arquivo para complementar os controllers que você vai desenvolver utilizando o MobX, né, que são os pontos G, né? Se você tem um home controller.dart, o Build Runner vai lá e vai criar o home controller.g.dart, né? Que esse ponto G é um arquivo autogerado baseado no que você fez no seu arquivo programado, né? Que seria o home controller. Pois bem, né, quando a gente migrou, né, incluindo eu, migrei do Block para o MobX, né, que eu já estava bem avançado ali, veio a necessidade de utilizar rotas, que o MobX não trabalha com isso, né, você tem que usar ali o modular, né, segundo que foi desenvolvido pela comunidade da Flutterando, que o modelar vai utilizar as rotas, as injeções de dependência, né? Você também poderia utilizar ali o provider ou get para fazer injeção de dependência nos seus arquivos, mas aí seriam mais pacotes, né? E aí eu conheci o GetX, né? O GetX, que simplesmente você instala um pacote e tem tudo isso em um só projeto, tá? Você tem injeção de dependência, você tem gerenciamento de estado, você tem sistema de multilinguagens, snack bar, alert dialog, você tem o get storage, que é um package separado, mas é o storage dele, né, oficial. Você tem o state mixing, né, que é para listas simples. Você só tem uma página que só vai exibir uma lista. Então o State Mixing ele já faz isso para você mais fácil, já coloca um load, né? Se der erro ele apresenta, se der certo ele mostra a lista. Bem padrão mesmo, bem legal assim, bem simples e fácil de fazer, certo? Aí vem o problema, né? No caso do MobX, você tem esse Build Runner que, na minha opinião, já vou deixar aqui bem claro, é a minha opinião, esse é o problema, é gerar esses arquivos .g, né? Porque acontecem diversos erros. Você bota ali um Build Runner Watch, né, para ele ficar escutando as suas alterações, ele vai atualizando os arquivos .g, né? Porém, chega alguns momentos que você tem ali 20 controllers, 25 controllers, né? Uma aplicação bem grande que você executa um build runner e às vezes acontece de darem erros, né? De acontecer erros nessa geração. Aí você tem que executar um outro comando lá do build runner que ele vai apagar todos os arquivos .g e vai gerar novamente. Isso daí é uma perca enorme de produtividade, tá? Então você está aqui na emoção aqui da programação, você está pegando aqui tá na ideia já na ponta da língua aqui, você começa a digitar e tal, e
quando chega num certo momento ali, você tem que parar para poder esperar que esses arquivos sejam gerados, né? E dependendo da quantidade de controllers, né, pode até demorar essa geração desses arquivos. Então, achei muito contramão essa questão de ficar gerando esses arquivos aí, e não foi legal, tá? Foi um dos motivos de eu ter migrado pro GetX. E aí vem as facilidades, você tem ali a facilidade de programar sem utilizar o contexto, né? O context do Flutter é utilizado como referência de tela, né? A partir do context, os widgets conseguem entender, né, ali certas referências de tela, como largura, altura, né, a escala, a orientação. Essas coisas são baseadas no context, tá? Então o GetX ele já tem essa injeção do context internamente, né, na lib, e vocês não há necessidade de ficar passando o contexto, né, como parâmetro para suas classes e subclasses. Então isso aí já deixa o código muito mais bonito, com menos parâmetros passando. E é interessante também pontuar isso aí. Daí, quando eu comecei a programar com GetX, o meu desempenho subiu muito. Meu desempenho foi muito elevado. Então, como eu sou freelancer, né, eu costumo criar projetos, né, e vender esses projetos, né, para pessoas e alugar suporte, né, servidor, suporte, manutenção, essas coisas. Quando você tem ali uma ferramenta que acelere muito no seu desempenho, que faz com que você entregue mais rápido um projeto, logo você fica livre para produzir outros projetos, né? Então, quanto mais rápido, melhor para você, né, essa entrega. Aí vem a questão do que a comunidade fala muito, né? O GetX ele é acoplado, né? O fato dele ter vários recursos dentro dele acopla o projeto de vocês, né, com o GetX. Ele fica amarrado ao GetX para funcionar. Aí o medo, né, é esse: se um GetX um dia deixar de funcionar, for abandonado e tal. Aí me vem a pergunta, né? Agora eu pergunto para vocês: você tem uma ferramenta que está no top, no ranking entre o top 3, né? Eu não vou dizer, para mim acho que está em primeiro em likes, né? Lá no PubDev, que é a plataforma que armazena os pacotes do Flutter e do Dart, o GetX está em primeiro em questão de likes. Você tem usuários na China, na Coreia, na África, no Japão, nos Estados Unidos, em continentes asiáticos, na Europa. Você tem em todo lugar a gente usando o GetX, né? E eu não preciso provar, não, é só vocês entrarem lá no GitHub, né, do Johnny. Vocês irão ver lá os issues lá abertos. Só vocês entrarem na comunidade, né, do Telegram, GetX Community. Vocês vão ver lá o pessoal falando em diversas línguas, tá? Inclusive tem arábico, que a gente pensa que né, mas tem vários tipos de caracteres lá que o pessoal digita. Geralmente as línguas mais faladas é inglês, espanhol e português no grupo. O pessoal se ajuda, é um grupo bastante unido, né? Tem mais de 1000 membros lá, de diversas etnias e nacionalidades. Então, para mim, foi e é desenvolver usando o GetX uma experiência maravilhosa. Eu não tenho problema nenhum se meus projetos estão acoplados àquele package. Tá? Para mim, eu penso da seguinte forma: eu programo na web utilizando o Laravel. Se o Laravel deixar de existir, meus programas vão estar lá funcionando, só vai estar descontinuado, tá? O Laravel.
Seria dessa forma, né, que se pensa. Então, meus sites, né, se você cria um site usando o WordPress, seu site está acoplado. Se você usa o React, está acoplado. O Flutter é a mesma coisa. Você está programando utilizando o Flutter, está acoplado. Né? Assim que eu penso, é a forma que eu acho que seria interessante de vocês também pensarem. Tá? Quanto menos dependência o seu projeto ter, melhor. Aí vem a ideia do Clean Architecture, que seria o quê? A forma de você estar desacoplando o seu código para que ele não dependa 100% de outros pacotes, de outras infraestruturas, de outras coisas. Por exemplo, Clean Architecture, você vai criar adaptadores, né, para converter um padrão em outro. Tá? Então, se você utiliza aí um Postgres como banco de dados, você vai criar um adaptador para o Postgres. Se um dia você for utilizar um MySQL, você vai criar o MySQL Adapter, que ele vai converter para o MySQL e seu programa vai continuar funcionando. No dia que você precisar voltar para o Postgres, você volta a utilizar o Postgres Adapter, né? Vamos dizer assim. Isso também serve para o HTTP. Tudo que for recurso externo da sua plataforma, do seu programa, precisa de um adaptador, digamos assim, tá? Então vai ter ali as entidades, os casos de uso, né? Basicamente a arquitetura é essa: entidade, casos de uso. Aí vem os controllers, né? E outros nomes, né, que daria para ser feito, e os recursos externos. Então, o Clean Architecture ele faz isso, e futuramente eu vou estar falando mais sobre eles, né, porque eu ainda estou estudando. E o Clean Architecture ele é uma ótima arquitetura para quem já quiser desenvolver utilizando testes de unidade, né? Então é interessante que se você quiser se aprofundar mais, agora sim, o Clean Architecture ele já é um recurso, já é um estudo avançado. Então, se você está inicializando aí no Flutter, está inicializando no Dart, está precisando aí estudar o GetX, né? Tá achando confuso o Block, tá achando confuso o MobX, vai pro GetX aí, se aprimora. Tem meus vídeos no canal Rafael Pontes, é só botar lá no YouTube que você vai achar. Se você pesquisar também sobre GetX, ali na primeira lista, provavelmente você também vai achar algum vídeo meu, certo? E é isso. Então eu queria falar um pouco do GetX, acabei falando de outras tecnologias, mas é sempre interessante aí que você, quando vai falar, você citar alguns exemplos. E é isso. Então boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde, dependendo do momento que você está ouvindo esse podcast. Precisar, siga-me nas redes sociais, vou estar deixando o link na descrição desse episódio. Valeu, falou, e a gente se vê no próximo episódio e fui!